acabou de sair de Porto Real. Na corrida, ela pega o Dontos, eles vazam, eles vão lá para uma rebimboca da Parafuseta, chegam num barquinho, chegando dentro do barquinho, quem é que tá lá? O Mindinho, Sr. Petir, que era pra estar lá no vale, não tava não, tava ajudando o Dontos. Outra coisa, ela percebe que uma das ametistas não tá na rede de cabelo, e o Dontos chega lá e pede pro Petir o pagamento dele, porque ele não tava fazendo porque ele queria, ele não tava fazendo porque a Sansa tinha salvo a vida dele, ele tava fazendo aquilo porque o Petir tava pagando ele. E aí, qual é o pagamento que ele recebe? Ele é morto na frente da Sansa, atiram nele, tiram flechas nele e tocam ele pra água. E ela fica apavorada. E aí o Petir vaza com ela e leva ela pros dedos, que é da onde ele vem. O Petir Baelish vem da Terra dos Dedos, que é uma terra assim, ó, só tem ovelha e pedra. Essa parte é muito louca, porque o Mindinho mente o tempo todo. Direto ele tá mentindo alguma coisa. Por exemplo, sem motivo nenhum, ele fala pra ela que o Tyrion cansou da Tisha e entregou pros guardas. Tipo assim, o cara é psicopata, daqueles que não para de mentir. Quando eles chegam nos dedos, ele fala assim, olha, tu não pode se chamar Sansa. A gente vai ter que inventar aí alguma coisa pra ti. Eu acho que um bom nome pra ti seria Alayne, que é o nome da minha mãe, ele diz. Então vai ser Alayne Stone, que é aqui a região, né? E Alayne Stone, minha bastarda. É isso que a gente vai dizer para as pessoas. Numa conversa, ela também tenta adivinhar quem é que matou o Joffrey. E ela fica encucada com esse negócio da ametista na cabeça e lembra que é a Olenna que deu uma mexida ali, né? E ele tinha ido lá, antes da Batalha do Água Negra, se vocês lembrarem, pra Campina, conversar lá, pegar os exércitos, né? Acontece que a situação foi a seguinte, ele deixou espalhar ali pelas pessoas, pelos guardas, que o Joffrey não era lá tudo isso. Essa foi a primeira dica. Depois teve essa segunda aí, da ametista no cabelo, que pelo visto não era tanto uma ametista. Então fica bem óbvio que quem matou o Joffrey foi a Olenna e o Petir. Petir ali meio indiretamente, mas foi, né? Quem chega lá nos dedos? A Lysa Arryn. Ele pelo menos realmente falou com ela pra eles se casarem. E aí quando ela chega lá, ela tá assim, meu Deus, Petir, meu amor de infância, finalmente vamos ficar juntos pra sempre, eu quero casar agora. E eles casam agora, sem testemunha, sem nada, e eles casam nos dedos e vão daí lá pro ninho da águia. Vai Sansa, vai toda a família feliz, Sansa, Petir e Lysa. Que Sansa, na verdade, agora Alayne. A partir daqui ela sempre é tratada como Alayne. O Petir conta pra Lysa quem a Alayne é de verdade e a Lysa, tudo bem, ok. De repente a gente pode fazer um casório aí e a Sansa casa com o meu Robert Arryn, meu filhinho doente. Mas meu filhinho, ele tem uns tremores bizarros e ele é puta mimado. E eu fico pensando até onde esses tremores é realmente doença, não é mimo. Mas aí tá, a Sansa tá vivendo lá, ela pinta os cabelos de castanho pra não ficar tão ruivo, não ficar aquela coisa. Ela tá vivendo no ninho da águia, Petir é o novo protetor lá do leste, junto com a Lysa. E ela tá montando um castelinho na neve, quando o Robert vem e acaba com o castelo e ela acaba brigando, porque o castelo era igual ao Winterfell e o Petir estava ajudando ela a montar o castelo. Aí ela briga com o Robert começa a ter uma tremedeira, tem que vir mestre, aquelas coisas, aquela função, e tiram o guri de perto, né? Outra coisa que acontece é que daí quando todo mundo vaza, o Petir vem com uns charminhos pra cima dela e dá um beijo nela, a Sansa. Mais tarde a Lysa chama a Sansa pra ter um tete-a-tete aqui. E aí ela diz, eu vi o que tu fez. E ela, puta merda, né? Viu maltratar o filho dela, o anjinho dela. E aí, não, peraí, não é isso, deixa disso, parar com isso, né? Eu não fiz por mal dela. Não, tu tá te fazendo de idiota? Não é disso que eu tô falando. Tô falando de tu roubar meu homem. Basicamente isso que a Lysa Arryn faz. Ela não acredita na Sansa de modo algum, começa a dizer que ela tá tentando pegar o Petir pra ela, porque sempre foi essa função, antes da Sansa era a Catelyn que queria o Petir, e agora finalmente ela tinha o Petir e tá tentando roubar dela, e começa a função em que a mulher é louca. A gente já sabe desde o primeiro livro que ela é louca, quando a Catelyn encontra ela lá no ninho, lá quando eles prendem o Tyrion, ela é louca, de pedra, e aí ela abre as portas da lua, pega a Sansa pelos cabelos e começa a chorar e falar aquelas merda e achar que vai derrubar a Sansa de lá. E nesse tempo todo tá o Marillion, que é um cantor, cantando a plena dos pulmões pra ninguém ver o que estava acontecendo ali. Mas o Petir percebe, porque as portas estão trancadas, e o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Ele entra e manda a Lysa baixar a bola. Gente, ó, Lysa, larga a Sansa, não é bem assim, eu sou teu marido, eu te amo mais que tudo, aquela coisa. Chega perto, consegue tirar a Sansa,
chega e diz assim, olha, só tem uma mulher que eu amei minha vida toda. Daí ela com os olhos marejados, ai, sério, Petit, sério mesmo, só me amou. Não, a única mulher que eu amei a minha vida toda se chama Caitlyn. E toca a Lisa Arryn pela Porta da Lua, matando ela. Nisso, chegam os guardas e ele diz, prendam esse cantor que acabou de matar a minha esposa. E aqui acabamos no Tormenta de Espadas Sansa e Petyr. Já passamos pelas terras fluviais, por Porto Real, vamos para a Pedra do Dragão. Stannis Baratheon, depois de ter sido massacrado ali na Baía da Água Negra. Não sei se vocês se lembram, mas o Sor Davos, o contrabandista, sobreviveu. Só que ele ficou preso numa ilhota lá e quem consegue recuperar ele é uma embarcação do pirata Liseno, aquele consegue recuperar ele ali, salvar ele e leva ele pra Pedra do Dragão. E já tá assim, um fiapo já de gente, né? E aí ele tá conversando com o Salladhor Saan, amigo dele, e diz, eu acho que a culpa de toda essa merda é da Melisandre, porque ela fica aí nesse Deus do Fogo, nessa coisa, e aí todo mundo morreu queimado naquela merda, né? E eu vou ter que fazer alguma coisa, eu tenho que matar ela. E aí quando ele tá voltando pro castelo, que ele vai lá se ver o rei dele, prendem ele numa masmorra. Por quê? Porque a Melisandre viu no fogo que ele ia fazer algo contra ela. Olha a loucura do poder dessa menina. Quando ele tá lá nas masmorras, ele até recebe a visita da Melisandre, que diz que entende que ele é sincero. Ela vai lá perguntando, né, as coisas de por que ele quer matar e tal. Ele explica, ele fala super sincero. Nossa, o Davos é a criatura mais sincera que tem em todos esses livros, né? E aí ele fala que eu acho que a culpa é tua, eu sei que ela diz que não, mas eu agradeço a sinceridade, sei que tu é um amigo verdadeiro pro nosso rei e tal, e vaza. E nisso chega um outro prisioneiro que é o Alcer Florent, que era mão do rei e ficou preso também. E esse foi preso por tentar fazer paz com Porto Real pelas costas do Stannis. Queria até casar a Shireen com o Tommen, oferecer pelo menos a mão da Shireen pro Tommen pra a aliança de baixar a guarda ali, né? E o Stannis fica puto da cara e ele vai preso. Então vem alguém buscar eles, ele acha que os dois vão morrer e é hoje, mas não. O Stannis chama ele pra dizer que agora ele é senhor, Lord, tá? Lord Seaworth, senhor da Mata de Chuva e mão do rei novamente. Ele disse que a Melisandre falou pra ele que ele é um amigo muito verdadeiro e por mais que eles não concordem um com o outro, Melisandre e Davos, o lugar dele é do lado do rei. O Davos também vê o Stannis pegar 3 sanguessugas, na verdade a Melisandre pegar 3 sanguessugas, que vem do Edric Storm. Vocês lembram quem é o Edric Storm? É o bastardo do rei Robert que vivia em Ponta Tempestade. E quando eles pegaram Ponta Tempestade, daí eles pegaram o Edric Storm, que tá super amigo da Shireen, a filha do rei, e ele é sangrado aí com essas sanguessugas, e aí tem essas 3 sanguessugas cheias de sangue real. E aí eles tocam essas sanguessugas no fogo, chamando Joffrey, Robb e Balon. Como essa parte do Davos, na verdade, tá acontecendo simultânea às outras que eu já falei pra vocês, então fica bem óbvio que parece que a sanguessuga deu uma funcionada, porque o Robb morre no casamento vermelho, o Joffrey morre no casamento dele e o Balon Greyjoy também morre. Há uma notícia de que o Balon morreu, diz que ele caiu de uma ponte numa tempestade, porque lá em Pike, lá nas Ilhas de Ferro, são várias ilhas e tem pontes pênsiles entre torres, e que numa tempestade ele caiu de uma dessas pontes. Mas a Melisandre não se contenta somente com o sanguinho na sanguessuga do Edric. Ela diz que não é a mesma coisa e ela pede o Edric, pessoa Edric, porque daí ela vai conseguir fazer um monte de coisa. Vai até acordar os dragões das pedras, porque Pedra do Dragão tem vários dragões de pedra e ela vai acordar eles com o sangue real. Mas o Stannis não quer dar. E o Stannis concorda, daí no fim, depois de muito bate-boca, que só vai entregar o Edric pra Melisandre queimar se morrer os 3 reis. Até esse momento não tinha morrido o Joffrey ainda. Então eles dizem assim, ó, quando morreu o Joffrey, daí tudo bem, te entrego o Edric. E aí o Davos fica ali. E aí o Davos tá aprendendo a ler, inclusive. E tá lendo as notícias dos corvos e tal. Inclusive uma notícia muito interessante que ele lê é sobre a muralha. Ele descobre sobre o rei pra lá da muralha e sobre selvagens e etc. E como a muralha tá correndo perigo. E ele descobre que o Stannis não sabe disso, porque quem leu foi a mão do rei e a rainha. E o Stannis não ficou sabendo, e é importante o Stannis saber. E aí ele também sabe que o Joffrey morreu. E aí ele pega o Edric, antes que qualquer coisa aconteça, bota ele com um cara de confiança num barquinho e ó, vaza enquanto dá.
Aí o Stannis fica sabendo do que ele fez, chama ele e ele suplica, por favor, que o Stannis escute ele, que era o certo a ser feito, e que se a gente ali não consegue ainda fazer alguma luta ali com os Lannister novamente, vamos pra quem tá precisando de nós com a força que a gente tem agora, que é a muralha. E explica pra ele o que tá acontecendo na muralha. E é nesse ponto a gente para de ver a visão do Davos. Para lá da muralha, então, vamos para o norte. O prólogo do livro é no norte. O Sam tá ali com os patrulheiros. Os patrulheiros estão no punho dos primeiros homens. E tem um dos caras que é o Chet, que cuida dos cachorros. E ele e mais 14 homens começam a planejar uma fuguinha. E quando tá tudo quase certo, acontece um caos. 3 trombetas. 3 berrantes. Que quer dizer outros. E aí então, ó, gente, dá aquela merda, todo mundo corre aquela merda. E aí eles são pegos pelos outros e alguns conseguem fugir. Inclusive o Sam, por incrível que pareça. O Sam, nessa parte, gente, como o Sam é chato. Ele é tão medroso que dá nos nervos. E aí ele fica o tempo todo dizendo que não aguenta mais, ele não aguenta mais caminhar, tá doendo os pés, tá muito frio, eu não aguento mais, não sei o que. E ele se atira na neve e ele não vai continuar caminhando. Só que os outros alcançam ele de novo e ele vai ter que se mexer. E na verdade ele e mais alguns ficam pra trás, porque o Sam caiu no chão e os amigos tentam pegar ele, e aí eles perdem os patrulheiros que estão na frente. E na luta contra os outros, o Sam consegue enfiar um punhal num outro e vira o Sam o matador. Depois disso, eles aparecem lá na casa do Craster. A Goiva, aquela mulher que pediu ajuda pra eles, da primeira vez que eles estiveram lá, tá parindo um menino. Começa uma fofoca de que o Craster tem mais comida do que ele tá mostrando, comida escondida. E aí o Craster manda todo mundo embora e fecha a rosca, e todo mundo começa a brigar, e aí começa os patrulheiros um contra os outros, os que querem deixar o Craster em paz com os que querem roubar o Craster. Gente, nossa, é muita pena, principalmente porque esfaqueiam todinho o Lorde Comandante Mormont. E o Sam pega ele no colo e não consegue largar, e é muito triste isso, muito triste. Mas aí chega a Goiva com o menino enrolado e mais 2 velhas que pedem, por favor, que ele cumpra a promessa que ele fez de ajudar a Goiva. E aí ele leva a Goiva embora. E eles caminham em direção à muralha. E ele acha até que tá perdido, porque a muralha é daquele tamanho todo e ele não enxerga a muralha. Quando eles finalmente acham um lugar melhorzinho pra passar a noite, chegam outros novamente, que um dia foram patrulheiros, inclusive, o que é horrível. Mas eles conseguem ser salvos por um cara muito bizarro, que se autodenomina Mãos Frias, que ele tem as mãos pretas, os olhos azuis, gélidos, e obviamente está morto. E ele vem montado num alce e ajuda a matar os outros e salvar o Sam. Isso pra lá da muralha, né? Tem o antes da muralha também, que é o Bran, né? O Bran ainda está indo pra muralha e não chega nunca. Ele tá treinando muito pra dominar ali as skills dele de Warg, e aí ele fica muito tempo dentro do lobo, e o Jojen fala pra ele fazer alguns exercícios que ele nunca cumpre, porque de acordo com ele se esquece, e o Jojen manda ele ter cuidado, porque uma hora, se tu te esquecer quem tu é dentro do lobo, tu vai virar lobo pra sempre. Quando eles chegam numas terras chamadas Dádiva da Rainha, eles se escondem numa torre, e eles veem uns homens, uns selvagens do lado de fora, que eles morrem de medo que talvez depois eles entrem na torre e tal. E o Summer, o verão, com na verdade o Bran largando, ataca aqueles homens e tal, quando reconhece uma das pessoas ali. E mais tarde eu volto nessa parte, só gravem essa. Depois que aqueles caras vão embora, eles conseguem sair da torre e continuar o caminho pra muralha. Chegando no castelo chamado Forte Noite, eles ficam desesperados procurando uma porta pro outro lado e não acham. Até que eles ouvem um barulho vindo de um poço, parece. Quem é? É o Sam. O Sam tá ali. O Sam com a Goiva e o bebê. E eles foram levados até ali pelo tal dos Mãos Frias, procurando o guri certo, que é o Bran. Aí o Sam ajuda eles a passar pelo Portão Negro, que na verdade é feito de represeiro branquíssimo, com um rosto esculpido. E ele só abre para patrulheiros juramentados. Então o Sam chega na porta e recita ali as palavras dos patrulheiros da noite, né? E daí o portão se abre. O Mãos Frias não veio buscar o Bran porque ele não pode atravessar. Tem magia na muralha, se vocês se lembram. O Sam reconhece que é o Bran por causa do aleijado, por ele ser aleijado e coisinhas de lobo, mas o Bran pede pra ele não contar pro Jon. E também conta pro Sam que era o Jon lá naquela torre que eu falei pra vocês, e ele tá indo pra Castelo Negro, tá vivo, tá tudo bem.
E então acabamos a parte do Bran assim que ele atravessa o portão. E vamos aos nossos dois últimos personagens, que é o Jon e a Daenerys. Jon conhece então o Mance Rayder, que é o rei para lá da muralha. O Mance tenta dar uma acreditada que o Jon realmente virou um selvagem, apesar de que o Cabeça de Chocalho, por exemplo, fica dizendo que não acredita. E dá uma chance perguntando pra ele, então, quantos patrulheiros tem pra lá da muralha, essas coisas e tal. Eles encontram os patrulheiros mortos por outros. E então ele percebe que o Jon andou mentindo sobre os números. E diz pro Jon, me fala agora que eu não vou aceitar uma segunda mentira. Aí o Jon fala que são 300 homens mais o velho urso. Ninguém tá muito por acreditar no Jon, mas daí a Ygritte diz que eles estão dormindo juntos, o que torna ele um desertor da patrulha, já que ele tá quebrando votos. Então o Mance dá tipo uma última chance pro Jon pra ele virar realmente um selvagem. Manda ele subir a muralha, atravessar a muralha com a Ygritte, o Vistírios e o Saco de Ossos. E mais alguns selvagens. Atravessar a muralha não é algo simples. O Jarl, que é um dos selvagens que tá subindo, ele é super experiente, ele tá com várias equipes e mesmo assim, no meio da subida, a muralha parece que sabe e ela quebra e ela derruba muitos patrulheiros. Os que realmente chegam lá em cima derrubam uma escada de corda para os outros subirem, inclusive o Jon e a Ygritte. E é super difícil de subir, mesmo sendo por um lado menor da muralha, mas eles conseguem atravessar. Inclusive, nesse momento, né, mais ou menos nesse capítulo, a Ygritte conta pro Jon que o Mance não conseguiu o berrante de Joramun, que é o berrante do inverno que derrubaria a muralha, de acordo com as lendas. E o Jon acha que é isso que o Mance estava procurando, mas então, pelo visto, ele não conseguiu. Então ele, Jon, né, os selvagens e a Ygritte estão caminhando em direção a Castelo Negro, quando eles param numa fogueira, que é a fogueira que tá do lado de fora da torre aqui do Bran, tá? Eles param numa fogueira pela noite quando esse lobo gigante ataca eles e dá a oportunidade perfeita pro Jon fugir. Complicadíssima essa cena, visto que a Ygritte e ele realmente estavam dormindo juntos. Depois que a Ygritte fala pro Mance que eles estão dormindo juntos, eles passam a realmente dormir juntos. E o Jon gosta muito dela. E tem momentos que eles chegam a conversar sobre desistir de tudo, não andar mais com seus vagins, nem com os corvos, nem com ninguém, e ser somente eles dois. Mas nesse momento ele tem que fazer uma escolha, e ele escolhe fugir. E a Ygritte fica do lado dos selvagens, e inclusive taca ali flecha nele, pega nele, mas ele foge. E é triste isso. Quando o Jon chega no Castelo Negro, todos os patrulheiros estão espalhados defendendo a muralha. E aí o Jon avisa que eles estão vindo pelo sul também. Então ele tá muito mal, ele tá super ferido, super debilitado. Mesmo assim, ele fica lá em cima da muralha, tacando flecha, tacando óleo, tacando tudo que eles puderem pra impedir os selvagens. Como ele pensa que o irmão dele tá morto, agora tá um detalhe, ele fica pensando se o Bran, parte do Bran não tá vivendo no verão, porque ele reconheceu o lobo gigante. Só que ele não sabe que o Bran tá vivo. Depois de dias tentando defender a muralha, os selvagens chegam finalmente pelo sul e o Jon tem que defender do sul também. Eles fazem várias barricadas, andares de barricadas pra se defender. Eles conseguem queimar os Tens. Quando o Jon sai pro pátio, quem é que ele encontra? A Ygritte, com uma flecha atravessada. Ele se presta a olhar as penas da flecha e vê que a flecha não foi tocada por ele, mas ele sente como se fosse, e ela morre nos braços dele. Continua a defesa da muralha. A defesa da muralha dura vários e vários capítulos. Então é super complicado de resumir pra vocês, porque é muita luta. Luta, batalha, luta. Então, num dado momento, o Donald Noye, que é o castelão ali de Castelo Negro, entrega a muralha pro Jon e vai defender o túnel que atravessa a muralha. O Jon, mesmo não se sentindo preparado, é uma das primeiras vezes que ele realmente é líder e ele defende muito bem a muralha. Mas quando ele desce, ele descobre que todos do túnel morreram. Não tem mais ninguém para liderar a muralha. E ainda vem vindo mais selvagens. Aí o mestre Aemon diz que por mais que ele não se sinta preparado, tem que ser ele. Depois de um dia de muita defesa da muralha, ele vai dormir e é acordado por Janos Slynt e Alistair Thorne, acusando ele de vir a casaca. Mesmo o mestre Aemon dizendo que eles já conversaram sobre isso e estão super certos de que o Jon é um patrulheiro. Eles não dão bola e ainda dizem pro Jon que ele tem uma última chance de se mostrar realmente um patrulheiro, que é falar com o Mance Rayder. É óbvio que o Mance não vai escutar bem o Jon e também não vai aceitar nenhuma proposta
E aí eles dizem que não é pra ele fazer proposta nenhuma, não é pra ele realmente conversar com o Mance, sim pra ele matar o Mance. Se ele matar o Mance lá, ele vai ser atacado pelos próprios selvagens. Então, é mais uma daquelas formas de se livrar de alguém. Mas ele não tem outra escolha e vai conversar com o Mance. Quando ele tá na tenda do Mance, tem algumas coisas acontecendo. Por exemplo, a Dalla, a mulher do Mance, está em parto. Ele vê um berrante no canto da tenda, que provavelmente é o berrante de inverno. O Mance diz que é. E aí, a Ygritte estava mentindo ou o Mance estava escondendo? E enquanto eles estão conversando e o Jon pensando como é que ele vai fazer aquilo, começa barulhos de alguém chegando, de batalha começando a acontecer. Um exército vem vindo do leste. Quem é? Stannis Baratheon. Chegou do outro lado da muralha e está defendendo a muralha dos selvagens. No fim das contas, o Stannis defende muito bem. A Dalla morre no parto e o Mance é prisioneiro. Não deixam nem que ele conheça o filho dele. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que o Sam já voltou. Ele e a Gueva. E agora também o castelo tá cheio de outros selvagens prisioneiros e o Mance e tal. Mais 1000 soldados do Stannis e o próprio rei. Rei, né? E a Melisandre. Mas o rei deixou a filha e a mulher em Atalaia Leste. Não tem comandante, Lorde Comandante. E aí começa a função de votação de quem vai ser o Lorde Comandante. O Stannis tá louco que essa coisa se resolva de uma vez, porque ele precisa de um Lorde Comandante para tratar das coisas dele ali. De como que ele vai ajudar a patrulha e como a patrulha vai ajudar ele também, uma mão lava a outra. E a votação normalmente acontece por quantos dias forem necessários até ter uma certa quantidade de votos pro Lorde Comandante. E eles já estão, sei lá, 3 dias votando e não rola diferença. O Janos Slynt, aquele bosta, tá em 3º lugar já. E tá começando a dar um medinho de que ele aumente, porque ele tá ganhando terreno. E o Sam fica muito preocupado. Enquanto isso tudo tá acontecendo, o Stannis chama o Jon pra conversar, diz que sabe quem ele é, bastardo do Ned Stark e tal, e faz uma proposta. Essa proposta é foda. Ele propõe pro Jon que ele como rei, ele pode tirar uma bastardia. E aí ele viraria Jon Stark. E como Jon Stark, ele seria o senhor de Winterfell. Só que, claro, com a condição de que o Jon se ajoelhe e leve o norte a apoiar o Stannis. E o Jon fica meio tentado, né? Ele, no fundinho dele, sempre sonhou com ser um Stark. E outra coisa, ele se casaria com a Val, a princesa selvagem, apesar de que o Mance nunca foi um rei real, né? Mas como a Dalla morre, a Val, irmã da Dalla, seria uma princesa selvagem. O Sam, enquanto isso, tá mexendo pauzinhos pra fazer essa função de Lorde Comandante dar certo. Os 2 primeiros lugares da votação estão sendo o Cotter Pie e o Malister. E ele tenta convencer um a dar lugar pro outro, mas nenhum dos dois se gostam. E aí ele dá a ideia assim, tá, e se tiver uma terceira opção e vocês dois saiam da competição para apoiar esse terceiro? E ele oferece o Jon. E aí consideram a hipótese. E o Jon, enquanto isso, tá com a cabeça cheia de Winterfell. O Winterfell vai jantar. Durante a janta ali, eles fazem a votação e o Jon mesmo é pego de surpresa com a quantidade de votos pra ele. E uma coisa muito engraçada é que quando ele vai abrir o saco de penhores, que é umas pecinhas que eles usam pra votar, sai de dentro o corvo do Lord Mormont e pula direto no Jon. E aí ele ainda diz, é o corvo do Mormont, e ele parece que escolheu o Jon, e isso ajuda todo mundo a votar no Jon. É óbvio que o Alistair, os Janos, todos ficam putos da cara. E o Jon, nesse momento, como Lorde Comandante agora, ele não tem como aceitar o Winterfell. Assim, acabamos o Jon. Jon, Lord Commander, e o Stannis na muralha. Daenerys, para encerrar. Uma das coisas que irrita nos primeiros episódios da Daenerys é que o Jorah não para de encher o saco de como esse tal de Arstan e esse tal de Belwas não são confiáveis. Na verdade, nenhum homem é confiável, ninguém é confiável para, oh meu Deus, a rainha Daenerys, na opinião do Jorah. Mas tudo bem.
Eles iriam ir pra Pentos, né? Mas o Jorah convence ela a passar em Astapor pra pegar uns Imaculados ali, como quem não quer nada. Chegando então a Astapor, ela vê esses estados Imaculados. Gente, são eunucos pegos quando crianças. Nunca conhecem nada a não ser treino para virar Imaculado. Eles ganham um cachorrinho que depois eles têm que matar para provar que eles podem, que eles só obedecem e que eles são cruéis se precisar, que eles não têm sentimentos. É a coisa mais horrível. Imagina a Daenerys ouvindo isso. O coração da Daenerys não aguenta, né? E sem contar que eles são caros pra caramba. E ela tem 3 navios cheios de coisa que não são dela, são do Illyrio. Mopard. Ela oferece, então, tudo que ela tem pra eles. Uma coisa engraçada é que esse vendedor Astapori, ele fala alto-variliano, na verdade, um dialeto de alto-variliano, mas ela reconhece, ela entende, mas ela não fala nada, e a Missandei fica ali traduzindo. Missandei é uma menina que é também uma escrava, que fica ali traduzindo tudo para esse Astapori. Todo mundo acha um absurdo, ela dá de tudo para esses Imaculados. Ela pede todos eles, desde os que não estão treinados ainda, até todos os que têm pronto, e um dragão. Sim, ela vai dar um dragão por esse monte de exército. Ninguém concorda, ninguém acha certo, mas ela diz que ninguém pode falar nada para ela e ela vai fazer e deu. Chegando lá, na hora de fazer a troca, ela entrega o Drogon e o Drogon não tá parando quieto. E o cara diz pra essa puta aí fazer alguma coisa pra esse dragão vir comigo. Aí ela diz pra ele na mesma língua que ele. Essa puta que não vai falar nada, basicamente ela diz. Porque um dragão não é um escravo pra ser dado ou vendido. Então, Dracarys, que é a ordem que ela estava ensinando para os dragões para eles cuspirem fogo, e começa ali a putaria. Ela tá com o chicote dos Imaculados na mão, ela vira para os Imaculados e diz: matem todo mundo que segura um chicote, menos eu. Não é bem assim que acontece. Vocês matem esses mestres escravagistas e vocês são todos livres a partir de agora. Ela liberta todos os escravos de Astapor. E os Yunkai, que são outra cidade mais adiante na Baía dos Escravos, fica sabendo quem ela é e não vão deixar isso acontecer. E começa a juntar ali um exército contra a Daenerys. Só que a Daenerys também não é tão bobinha, apesar dela o tempo todo dizer assim: eu sou só uma criança que não entende nada de guerra. Ela entende sim alguma coisa. E ela então recebe tanto mestres de Yunkai quanto segundos filhos e os Corvos Tormentosos, tentando convencer eles a ficarem do lado dela. Os únicos que viram a casaca, digamos assim, são os Corvos Tormentosos. Eles eram 3 líderes dos Corvos, mas teve um deles, que era o Daario Naharis, que praticamente se apaixonou pela Daenerys e mata os outros 2, pega a companhia e leva pro lado dela. Ela tinha dado 3 dias para os Yunkaitas, mas antes disso, ela, os Corvos Tormentosos, os Imaculados e todos vão contra Yunkai. Depois disso, então, os segundos filhos também ficam do lado do Daenerys, eles derrubam os Yunkaitas. E agora eles estão indo em direção a Meereen. Meereen é um pouquinho mais complicado de invadir, é toda murada, eles já estão esperando, estão sabendo o que está acontecendo. O Ben Mulato, que é o dos segundos filhos, dá a ideia deles entrarem pelos esgotos. Quando ela tá no meio do povo dela, aquele monte de escravos que chama ela de mãe, ela se sente em casa, mas alguém tenta matar ela ali no meio e ela é salva novamente pelo Arstan. O Jorah reconhece quem ele é, ele vê o jeito que ele luta e tal, e ele reconhece quem ele é. Eu já te conhecia, não sei o que. Moral da história: Daenerys fica sabendo que o Arstan não é Arstan. O nome verdadeiro dele é Barristan Selmy e ele era da guarda real. Ele foi demitido pelo Joffrey lá no primeiro livro e ele se encontrou com Illyrio e ele foi então de encontro com a Daenerys. Era do desejo dele voltar a ser dos Targaryen. Só que também não fica por essas, só o Jorah falando essas coisas, porque ele conta que sabe muito bem quem o Jorah é e que o Jorah ia receber dinheiro, ia receber talvez até perdão do Varys e que tava fazendo fofoca ali sobre a vida da Daenerys pro Varys em troca disso. Então ela foi traída pelos 2. E uma coisa que só na releitura eu percebi é que até ela estar em Cart, o Jorah ainda estava mandando cartas falando do paradeiro dela. Eu fiquei apavorada, gente. Isso é muito tempo pra trair a Daenerys. Eu achei que ele tinha parado antes.
Ela então manda eles fazerem parte do trabalho sujo, que é de entrar pelos esgotos em Meereen, manda quebrar os navios dela para fazer ariates para também invadir Meereen e consegue então dominar a cidade. Um motivo dela ter conseguido dominar a cidade também é porque os próprios escravos lá dentro também se viraram contra os mestres, sabendo que ela estava do lado de fora, então facilitou bastante as coisas. Ela perdoa alguns dos grandes mestres, mas ela pega 163 e crava em estacas, como eles fizeram com algumas crianças escravas no caminho de Yunkai para Meereen, para tentar intimidar ela, que é uma cena horrorosa, e ela faz o mesmo com alguns mestres. Agora que ela tá finalmente sentada lá numa pirâmide de Meereen, ela começa a pensar sobre o Barristan e o Jorah, e ela decide perdoar o Barristan, porque apesar de tudo, ele foi pra ficar com ela, ele tava defendendo ela e tudo, mas a traição do Jorah foi demais pra ela, e por tudo que ele já fez por ela, ela não vai matar ele, mas ele foi exilado. Outra coisa, Astapor, que ela recém saiu de Astapor, basicamente, que ela deixou lá com todo um conselho dominando a cidade, mas pelo que deu pra ver, começou de novo um bolo pra tentar voltar à escravidão. Esse pessoal não foi confiável, e aí um ex-escravo, que é Cleon, um açougueiro, resolve que vai tomar as rédeas ali e pede ajuda dela contra Yunkai, mas ela não pode sair agora, e oferece até que se casar com ela. Diz também que Yunkai tá preparando galés e mercenários pra guerra. Então, gente, nesse momento acaba a Daenerys sabendo que vai ter guerra pela frente e tendo que mandar um dos seus maiores companheiros até agora, era pelo menos o Jorah, pro exílio, e tá complicado, e nos próximos livros não vai ficar fácil a coisa. Acabamos finalmente a Daenerys. E só para terminar então o epílogo. No epílogo nós vemos um personagem bem diferente, que é o Merrett Frey, e ele tá indo entregar um dinheiro de resgate para pegar um tal de Petyr Espinha, que é um Frey também, de volta, porque a Irmandade Sem Bandeiras pegou esse rapaz e tá pedindo resgate. Isso é uma coisa que a Irmandade já fazia, né? Mas o Petyr foi pego justamente por levar dinheiro para recuperar outro Frey, então o Merrett tá bastante medo ali disso, né? Quando ele finalmente chega lá, ele é pego mesmo pra morrer, o Petyr já tá morto, botam uma corda no pescoço dele e ele... não, mas eu trouxe dinheiro, eu vim numa boa, que não sei o que lá. E aí eles apresentam, não é o Beric que tá lá, eles apresentam que quem eles queriam era os Frey, não pelo dinheiro. Dinheiro também ajuda, mas não pelo dinheiro. Pra se vingar mesmo, por causa desta moça aqui. Quem é esta moça aqui, gente? Lady Stoneheart, Lady Coração de Pedra, nada mais é do que Senhora Catelyn Starr, falecida e trazida de volta à vida, como traziam o Beric Dondarrion. Voltou da morte para se vingar dos Frey, não só de Merrett Frey e de Petyr Espinha, mas de todos os Frey, e vai ser uma loucura, minha gente. Mas isso só nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam se gostaram, deixem um comentário aqui embaixo me dizendo que vocês estão assistindo. Eu quero saber toda a opinião de vocês. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Beijo. Tchau!